Queridos, para a meditação da palavra do Senhor, no dia de hoje, quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Eu vou proceder à leitura, peço aos irmãos que acompanhem, mantenham as suas Bíblias abertas. Josué, capítulo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram se fingiram-se embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para alimentar para o caminho, e ide em encontro com eles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei agora, pois, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, no dia que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e borolento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos. E as nossas vestes e essas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles aliança, de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Bereote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que vives em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parece bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque em nós habita o seu Santo Espírito que, ó Deus, aplica a palavra aos nossos corações. Ó Deus, no teu dia aqui estamos prontos para ouvi-lo. Fale aos nossos corações. Pedimos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos,
nós vivemos numa sociedade que cada vez mais tem sido uma sociedade que se esmera para trazer informações. E fato é que nós, que aqui vivemos, somos uma geração que consultamos diariamente várias fontes para consulta. Nós temos o mundo na nossa mão hoje. Nós levantamos e dormimos com o celular que está repleto de aplicativos ou plataformas que estão sendo desenvolvidas cada vez mais para facilitar a consulta das pessoas. E porque nós somos ávidos a consultar, a pesquisar. O homem é assim, eu e você somos assim. Só que este mundo tem criado plataformas cada vez melhores para que nós não dependamos do outro. Plataformas onde eu posso aprender e estudar dentro de casa, sozinho. Para o outro lado, queridos, no outro lado da moeda, nós temos visto uma geração que cada vez consulta menos os seus pares. Uma geração cada vez mais individualista, onde nós não consultamos o próximo, tomamos decisões arbitrárias, e seja feita a minha vontade, acima de tudo. Essa é a nossa geração. Essa tem sido a característica da nossa geração. Agora, quero trazê-los para uma outra área. Tem sido também uma geração onde pouco consultamos a Deus. O livro que nós estamos estudando, ele fala a respeito da caminhada do povo em direção à tomada da terra prometida. Deus conduzindo o seu povo. E temos estudado até o capítulo 8 que a vida com Deus é uma vida de comunhão, de santificação, de guerra, de dependência do Senhor. Ao mesmo tempo, em meio à guerra, como lemos no capítulo 8, de adorar ao Senhor em meio à guerra, lembrando da aliança que nós temos com Ele. Na manhã de hoje, queridos, eu quero que vocês façam uma pergunta, bem no início desse sermão. Tenho eu consultado o meu Deus? Este episódio, queridos, ele vai mostrar duras consequências de não consultarmos a Deus. Mas, ao mesmo tempo, vai mostrar um Deus que governa os seus filhos e o que Ele requer dos seus filhos. E, queridos, nós estamos em caminhada à terra celestial. Os princípios que norteiam este livro, norteiam a nossa vida. E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus. E veremos nessa manhã as consequências disso. Mas também veremos um Deus que governa o seu povo. E o que Ele faz quando também nós às vezes erramos e buscamos a sabedoria dEle para que possamos ainda ser abençoados, mesmo em meio aos nossos erros. Entendam aqui, queridos, que veremos o resultado da caminhada nessa vida, consultando a Deus em primeiro lugar. Haviam cidades a serem conquistadas, como nós lemos. Várias cidades. Eles conquistaram Jericó e Ai. Invariavelmente, Deus chamou o povo a lutar e exterminar todos os povos que ali estavam. Sequer um ser vivo podia restar, porque era mão, era juízo de Deus sobre aquele povo. Eles não deviam fazer aliança com ninguém, com nenhuma cidade dos cananitas, daquelas 7 nações, porque o propósito de Deus era claro: conquistem a terra que eu dei a vocês. E a ordem de Moisés, antes deles cruzarem o Rio Jordão, em Êxodo 34, foi: não faça nenhuma aliança, destrua todos os habitantes. Fazer aliança com os povos, queridos, era um ato de prostituição, era um ato de quebrar a aliança com Deus. Fazer aliança com aqueles povos era nada mais do que rejeitar a Deus, fazer a vontade do coração. E todos tinham compreendido isso. Josué e todos os seus líderes cruzaram o Rio Jordão e assim o fizeram com a cidade de Jericó e de Ai. Nenhum habitante sequer sobrou dessas cidades. Eles cumpriram tudo aquilo que fora determinado. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 20, a partir do versículo 10, Moisés também instruiu o povo que aos povos distantes, que não eram desses 7 povos, poderia ser oferecido a paz. Mas como os povos que ali estavam distantes de Canaã, que haveriam de ser também a rota da conquista, eles ofereceriam a paz. Se os habitantes dessas cidades aceitassem a paz, se tornariam escravos e trabalhariam para os israelitas. Isso estava determinado na lei. Porém,
ali em Deuteronômio Deus disse, não há acordo nenhum com os cananitas. Foi dito também que Deus fosse sempre consultado em cada ato do povo. Vamos lembrar do princípio. Esse princípio também é para nós, consultarmos a Deus em cada ato da nossa vida. Então foi dito lá em Números 27 que quando Josué assumisse, cada ato dele, ele deveria buscar o sumo sacerdote e consultar, devo eu guerrear contra estes? O que devo eu fazer, Senhor? A todo instante nós vemos que até aqui, até o capítulo 8, Josué consultara a Deus. Até mesmo quando Deus infligiu a sua mão por causa do pecado de Acã, ele foi consultar a Deus com os anciãos, e Deus deu a solução. E nós sabemos do resultado dessa consulta. Porém, acontece algo aqui na caminhada. Josué não consulta a Deus. E vamos entender o que aconteceu. Como pode um homem que tinha tanta intimidade com Deus se esquecer de consultar a Deus, queridos? Sim, nós vemos aqui e vamos ver que a nossa caminhada é o mesmo. Como podemos estar consultando a Deus, mas em determinado momento da nossa caminhada, ouvimos mais o nosso coração. Os reis ouviram, conforme o versículo 1, 2, 3, eles ouviram e viram o que acontecera com Jericó e com Ai. Todos os reis ali, daquelas 7 nações, se ajuntaram para guerrear contra o povo de Israel. Porém, o texto diz claramente que os moradores de Gibeão e algumas cidades em volta de Gibeão, que era uma grandiosa cidade, era uma cidade de homens valentes, conforme nós vamos ler mais à frente, a partir do capítulo 10. Esses moradores falaram, opa, não tem como agora a gente lutar contra o povo de Israel, não há como enfrentar esse Deus que abriu o Jordão, que exterminou 2 povos, vamos usar de estratagema, ou seja, da mentira, da sagacidade, vamos fingir que somos um povo distante. Isso aqui é muito interessante, queridos. O povo de Deus já tinha recebido há 40 anos a sua lei, lá ali no Monte Sinai, e já vivia do outro lado do Jordão, segundo esse preceito, e os povos já ouviam falar desta lei. Os heveus, que aqui são os de Gibeão, já conheciam a lei de Deus por ouvir falar e pela posição dos filhos de Deus. Não é à toa que lembraram certamente desses versículos que falavam a respeito da aliança com os povos distantes. Então eles disseram, vamos fingir que nós somos desses povos distantes, que moramos longe, e vamos fazer aliança com o povo, vamos enganá-los. E assim o fizeram. E quando chegaram, a partir do versículo 8, eles começaram a falar ao coração do povo e da liderança, somos teus servos. E depois da mentira, usaram o nome de Deus. Ouvimos falar do Deus que libertou vocês do Egito, que exterminou os outros 2 povos que aqui estavam. Só que é interessante que eles não citaram, eles não foram doidos, mas sagazes de citar que exterminaram Jericó e Ai, porque aí, certamente eles ficam, opa, peraí, como vocês são distantes e ouviram falar que a gente exterminou Jericó e Ai, que nós acabamos de destruir? Eles não citaram, eles foram sagazes, não citaram que eles cruzaram o Jordão, eles citaram as guerras anteriores, ainda com Moisés, com o faraó, muito sagazes. E então, se achegaram ao povo e falaram, queremos servir ao seu Deus. Mas isso era mentira. Era todo mentira. E é interessante, queridos, que eles apontaram para a sua condição física, se fizeram de homens distantes, mudaram as suas roupas, os seus alimentos, como nós lemos aqui agora. E é tão interessante que eles imitaram o primeiro mentiroso, o diabo, que ali estava no jardim do Éden. Se você olhar a narrativa de Josué, você vai ver a mesma narrativa no jardim do Éden, na conversa com Adão e Eva. Eles usaram das mesmas táticas de Satanás, as táticas do engano. Usaram do fingimento para conquistar o coração dos homens que ali estavam. Usaram da mentira para perverter o coração dos homens. Usaram da pressão, olha lá a parte do versículo 6, faz agora aliança conosco. Não foi a mesma coisa que Satanás disse ali a Adão e Eva, coma, vê agora, coma desse fruto, não vai morrer, não vai acontecer nada. E é assim que ele age. Tome uma decisão precipitada, para que consultar a Deus?
Tome agora, você é livre. Faça o que der na telha. Tome essa decisão. Usaram de elogio, de falsa piedade. Vamos ser os teus servos, vamos adorar o seu Deus, somos seus amigos. E usaram da sedução na sua fala. Focaram tão somente no seu aspecto físico. E é interessante que ali, os líderes, e é interessante você notar que eles começaram a falar com o povo, mas depois se voltam a Josué. E a liderança foi enganada. A liderança foi pervertida por causa da sedução do falar, do agir, da falsa piedade. E é interessante notar que depois eles aceitaram os termos. E o próprio Josué e a liderança ofereceram a paz e a aliança. Fizeram ali um juramento de não exterminá-los. Eles foram enganados. O grande conselho foi enganado. O conselho de homens sábios, que outrora buscava o Senhor, foi enganado, queridos. Aqui, como primeiro princípio, nós temos que lembrar que nós estamos em guerra, queridos. E o inimigo da nossa alma nos conhece perfeitamente. Ele me conhece e te conhece perfeitamente. Ele sabe quais são os pontos para te enganar. Ele sabe como te seduzir e fazer você quebrar, em primeiro lugar, a aliança com Deus. E não é interessante, queridos, que nós vemos como temos facilmente caído nos engodos de Satanás e nas suas seduções. E ele levanta constantemente armas, força e com poder, armas para destruir o povo de Deus, porque em primeira instância ele quer quebrar a relação de comunhão do povo de Deus com o seu Deus. E aqui, queridos, nós vemos um grande perigo de confiar em si mesmo, de depender da força do coração. Agora, olha que interessante um detalhe. A palavra Gibeão significa pequeno monte. E é interessante você fazer um paralelo aqui de um jogo de palavras, que pequeno monte, pequenas coisas fizeram o povo cair, porque não consultaram ao Senhor. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, queridos, nós ouvimos de Deus: não faça aliança com o inimigo. Me consulte. Por que Deus não queria que o povo fizesse aliança com esses povos? Lá em Deuteronômio 7, versículo 13, você vai entender. Por causa dos casamentos mistos. Uma estratégia de Satanás era enfraquecer o povo de Deus. E o casamento misto enfraquece o povo de Deus. A verdade é relativizada. O compromisso é diminuído. Leva depois os filhos, conforme lá em Deuteronômio 7:3, os filhos a desviar-se. E em Números 33 diz que os casamentos mistos iam trazer perturbação e dor. E eles fizeram essa aliança. Não consultaram o Senhor. A partir do versículo que nós lemos, depois deles não pedirem conselho ao Senhor, a partir do versículo 16, nós vamos ver aqui o que aconteceu com eles. Ao cabo de 3 dias, eles ouviram que aqueles homens que pareciam ser povos distantes eram seus vizinhos. Era um povo de Canaã. E quando chegaram nas suas cidades, eu fico imaginando aquela cena. Uma multidão de exército dos israelitas chegando, porque Gibeão era a próxima cidade depois de Ai. E aquele exército chegando e de repente sai da porta pessoas conhecidas. E ali eles viram que estavam diante dele aqueles com quem eles fizeram, há 3 dias atrás, um acordo. E ao chegarem naquele local, os príncipes que lideravam não feriram aquele povo. É muito interessante, quando vocês olhem aqui a partir do versículo 17. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades ao 3º dia. Versículo 18. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Olha um detalhe muito interessante. Os príncipes disseram: não vamos feri-los. Mas a congregação atrás dele murmurava: são cananeus. Não importa o que nós prometemos, vamos e matemos. Mostrando aquele zelo. Mas os príncipes disseram: não vamos ferir. Por quê?
porque fizemos um juramento perante o Senhor. E aqui, queridos, um segundo princípio. Na nossa caminhada, muitas vezes, por não consultarmos ao Senhor, nós tomamos decisões precipitadas. Mas invariavelmente nós tomamos posições e abrimos a nossa boca e prometemos e juramos perante o Senhor. Mas o que o Senhor leva a conta é o juramento que nós fazemos diante dEle. É interessante notar que 440 anos depois desse episódio, um homem, o primeiro rei de Israel, Saul, se levantou e foi exterminar esse povo, os gibeonitas, usando do mesmo zelo da congregação que queria exterminá-los. O que aconteceu? Quando ele morreu, no tempo de Davi, Deus mandou 3 anos de seca. E Davi foi consultar ao Senhor, como sempre fazia. E veio então a palavra, olha, Saul matou os gibeonitas, boa parte deles. Então Davi se achegou aos gibeonitas, e 7 dos filhos de Saul foram mortos, da descendência de Saul foram mortos. E ali ficaram. E depois há um episódio da mãe desses que estavam ali. Mas é interessante notar, queridos, que Deus não esquece daquilo que nós prometemos diante dEle. E aqui vem um terceiro princípio para a nossa vida, queridos. Deus quer que nós sejamos pessoas de palavra, que honremos aquilo que nós prometemos. Porque muitas vezes nós pensamos assim, tomei uma decisão impensada diante do Senhor, tive esta escolha ou esta escolha porque não era sábio, agora quero me desfazer. Não! Deus diz não! Aquilo que você empenha a sua palavra, você deve até o fim cumpri-la. Porque você fez diante de Deus um juramento, diante do Senhor. E quantas áreas da nossa vida, meus irmãos, nós muitas vezes abrimos a nossa boca e dizemos que vamos cumprir e não o fazemos. Seja no casamento, por muitas vezes eu quero me desfazer. Na liderança do reino de Deus, eu digo, eu vou cumprir, eu vou ser zeloso, e depois eu me esqueço. A pressão desse mundo vem e toma minha força. Aquilo que eu disse que iria fazê-lo, não mais faço. Nos negócios, quantas vezes eu digo que não vou pagar isso, eu vou deixar essa dívida rolar. Querido, empenhe-se em pagar. Nós lemos aqui no Salmo de número 15, 4, feliz é o homem que cumpre as suas promessas até com dano próprio. Nós temos que assumir o dano. Se a luta é grande, queridos, nós busquemos ao Senhor, mas temos que assumir o dano diante de Deus. Porque é o nome de Deus que está sendo desonrado por não cumprirmos as nossas promessas. Da comunhão com Deus, o reverendo Antônio disse aqui, até eu ia falar para o reverendo que estava aqui na página 4, que ele acabou de dizer, quantas vezes nós chegamos aqui diante de Deus e falamos assim, no batismo dos nossos filhos, eu vou cuidar do meu filho, da minha filha. Agora, queridos, faça uma consulta agora diante de Deus. Há quanto tempo você não lê a Bíblia com seu filho e com a sua filha? Há quanto tempo você fica no celular, de manhã até à noite, e Deus vai pegar o seu celular e vai mostrar as horas que você tem gasto com você, e não tem educado o seu filho ou sua filha, não tem cuidado do seu lar. Queridos, Deus cobra aquilo que nós prometemos diante dEle. Haverá de ser cobrado, porque Deus é zeloso para com o seu nome. Nós não podemos esquecer, porque também Deus não esquece. E aí nós vemos, queridos, que vida é esta. É muito interessante o texto que eu estou usando, porque ele dá luz lá para Mateus, que nós estamos estudando, sobre o casamento e depois sobre empenharmos a nossa palavra. E aqui nós olhamos para este capítulo e vemos quem é o nosso Deus. Mas aí pensamos, o Senhor lá em Mateus diz que nós temos que ser melhor do que os fariseus. Porque os fariseus, queridos, eram criteriosos em tudo. E o Senhor disse que o reino dele haverá de ser, na verdade, a perfeição dos fariseus, da sua vida, a vida com o Senhor é maior ainda. Nós temos que ser melhores do que os fariseus, que se empenhavam tanto. Mas nós temos também, queridos, na nossa caminhada, um Deus gracioso. Porque esses príncipes empenharam a sua palavra e disseram ao povo, nós não vamos voltar atrás naquilo que nós prometemos diante do Senhor. E mesmo em meio à murmuração, eles empenharam a sua palavra. Agora, é um mistério isso que eu vou dizer, porque Deus disse para exterminar todos os povos.
Só que Deus não usa aqui, há meios maravilhosos do Senhor, só que neste caso, há responsabilidade do homem e há consequências para o povo. Nós vimos aqui, nós falamos, há consequências depois, 440 anos depois. Mas o que o Senhor queria também com esses povos? Porque nós olhamos na narrativa e vemos que esses homens viram e ouviram falar a respeito do que Deus fizera na época de Moisés. Usaram da mentira para enganar o povo de Deus, e enganaram, como Satanás engana. Mas quando eles se achegaram ali na frente da cidade, os homens falaram que ouviram falar do Senhor, ouvir do Senhor. Então, a partir do versículo 21, disseram, pois, os príncipes, vivam e se tornam rachadores de lenha. E aí Josué os chama, por que vocês nos enganaram? Agora, pois, vocês são malditos, e nunca vos deixará de haver escravos e rachadores de lenha e tiradores de água no seu meio. Mas aí depois eles disseram, é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Quando ouviram falar do Senhor, esses povos aqui temeram ouvir. Agora, se a gente lembrar um pouquinho da palavra de Deus, esse episódio aqui estava sendo cumprido uma promessa. Gênesis capítulo de número 9, a partir do versículo de 25 a 27. Cão, o filho de Noé, é amaldiçoado pelo próprio Noé, quando o vê ali nu por causa da sua bebedeira. E na maldição foi dito que os descendentes de Canaã, que eram seu filho mais novo, seriam servos dos descendentes de Sem. E aqui, queridos, os cananitas, este povo heveu eram descendentes dos cananitas, e os de Israel eram descendentes dos de Sem. Então aqui estava se cumprindo a profecia lá de Gênesis 9, quando aqueles de Canaã haveriam de servir debaixo da tenda dos de Sem e depois dos de Jafé. Deus não esquece daquilo que é prometido diante dos seus olhos. E agora Ele está chamando um povo para habitar debaixo das tendas do povo de Israel. Mas o mais bonito aqui dessa história, queridos, é que esses povos se tornaram rachadores de lenha e de retiradores de água. E aqui a gente consegue olhar para a misericórdia do Senhor. Eles usaram do engano e agora se tornaram escravos. E disseram com muito temor, nós tememos ao Senhor, e mais à frente falaram a Josué, faça conosco o que tiver de ser feito. Eles enganaram, mas agora diante de Josué disseram, podemos ser escravos, o Senhor faça o que quiser conosco. Estamos aqui à mercê, nós não vamos lutar. Pode matar-nos, pode nos tornar escravos. E eles se tornaram escravos, e o texto diz no final, que até o dia em que foi escrito esse livro, eles se tornaram escravos. Mas preste atenção no finalzinho dos versículos. Versículo 26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Versículo de número 27. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação. Ou seja, escravos, retiradores de lenha e água, que é uma tarefa muito difícil na antiguidade. Você tem água encanada? Você tem gás na sua casa? Era difícil, tinha que ir lá pegar lenha e água todos os dias. Agora você tinha escravos fazendo isso. Porém, não era só para a congregação. Era para o altar do Senhor até o dia de hoje. O que isso significa, queridos? Que aqueles homens foram colocados para ser escravos. Mas dia após dia, eles levavam lenha e água para o local onde Deus era adorado. Dia após dia, esses homens e mulheres, certamente os homens, tinham que levar a lenha cortada para o sacrifício do Senhor diante dos levitas. E ouviam a palavra de Deus ser pregada. Deus é um Deus de misericórdia, que mesmo usando um erro do seu povo, para cumprir as suas promessas, mas para alcançar um povo. E quantos destes se tornaram servos do Altíssimo, porque dia após dia estavam em contato com a palavra de Deus? Queridos, nós vemos aqui nessa manhã
que Deus tem os seus mistérios, que Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de zelo para com o seu nome. Quanta da nossa caminhada com Deus nós esquecemos de consultar a Deus, e quanto peso às vezes da nossa vida nós carregamos por conta de decisões em que nós não consultamos aquele que é o nosso Deus. Mas quantas vezes, queridos, Deus transforma as nossas ações em meios de alcançar aqueles que Ele amou. Deus não está aqui nos dizendo que nós temos que ser pessoas que não pensem, que não venhamos a ter critérios. Pelo contrário, a sua palavra é um critério para a nossa vida. Nós precisamos cumprir todos os seus mandamentos. E nós somos chamados, nesta manhã, a nos debruçarmos diante daquele que é um Deus misericordioso e que quer que empenhemos aquilo que nós prometemos diante dos homens. Nós servimos a um Deus e estamos em caminhada com Ele. Consultemos ao Senhor todos os dias da nossa vida, queridos. Você quer ver um reflexo se você está em comunhão com Deus ou não? Você tem consultado ao Senhor todos os dias? As suas ações diárias vão refletir se você está consultando ou não a Deus. Às vezes, o consultar a Deus vai requerer que você se desdobre, porque muitas vezes não significa que você vai ter aquilo que você quer, mas estar debaixo da comunhão do Senhor é um benefício, é graça. E louvemos ao Senhor, porque Ele ainda continua cuidando do seu povo. Que venhamos a viver debaixo desses princípios para a honra e glória do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos o seu povo e caminhamos contigo. Ó Deus, nos perdoe porque muitas vezes nós deixamos de consultar o Senhor. Nós tomamos, ó Pai, decisões e achamos que é o melhor para a nossa vida. E tem refletido, ó Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, no nosso mundo. Nós quebramos, ó Deus, a nossa palavra. Nós esquecemos daquilo que prometemos diante do Senhor. Ó Deus, nos perdoe, nos ajude a andar em comunhão com o Senhor, para que as nossas relações também diante dos homens sejam coerentes ao estilo de vida que o Senhor nos chamou a ter. Ó Pai, nos ajude a empenhar a nossa palavra. Mesmo quando nós tomamos decisões, ó Deus, que não consultamos ao Senhor, nos ajude a empenhar a nossa palavra e a sofrer o dano, ó Deus, mas dá-nos força nessa caminhada. Pedimos que Cristo Jesus venha e nos habilite, ó Deus, a sermos servos dignos, sal e luz para este mundo. Ó Pai, obrigado também pela sua misericórdia, que alcança os seus. Nos continue, ó Deus, abençoando e nos tornando como sal e luz nessa terra, a testemunharmos do Senhor. O Senhor não esquece daquilo que nós prometemos diante do Senhor. E obrigado por isso, porque também o Senhor não esquece das suas promessas. O Senhor não esquece daquilo que o Senhor empenhou com Cristo Jesus naquela cruz, de perdoar os nossos pecados, de trabalhar na nossa vida todos os dias e nos levar para o céu, para toda a eternidade. Obrigado pelos feitos de Cristo Jesus, porque Ele sim foi perfeito, caminhou perfeitamente nessa terra e nos substituiu naquela cruz. E é na força e no poder dEle que nós podemos, ó Deus, caminhar nessa terra em santidade, em comunhão com o Senhor, guerreando, combatendo o bom combate até o fim. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor cuida do seu povo. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as ternas consolações, o poder, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.